Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Eu sou Afonso Moreira Júnior e hoje estamos aqui no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Não se trata de debate ou de discussão, ou de contestação a favor ou contra esta ou aquela religião, mas sim uma vitrine onde nós pretendemos apresentar as crenças religiosas trazidas pelos nossos companheiros, líderes representantes religiosos, que vêm até nós com muita simpatia e com muita boa vontade. Esse é o caso da dona Aline Koller, que representa hoje a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a quem agradeço, já que é a segunda vez ela aqui no nosso programa, agradeço de coração o seu apoio, a sua presença. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Afonso Moreira Júnior, muito obrigada novamente pelo convite, fiquei muito grata em participar no outro programa e ser convidada novamente para conversar com você, com todas as pessoas que nos assistem, nos escutam. Também um abraço especial a cada pessoa que está aí conectada conosco. Muito bem. Olha, eu vou apresentar a dona Aline. Aline Jean Koller Albrecht. Ela é jornalista e já foi repórter de TV, já passou pelos bastidores de uma emissora de televisão. De 2014 a julho deste ano de 2022, dona Aline foi vice-presidente de comunicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB. Ela é a atual presidente da Comissão Interluterana de Literatura. Ela é casada com o teólogo e comunicador Tiago Albrecht e mãe do Rafael, de 6 aninhos, e do Teodoro, de 3 aninhos. Dona Aline, vamos começar aqui a nossa entrevista, agradecidos pela sua simpatia, pela sua presença. Para quem está chegando agora e não teve a oportunidade de ver a entrevista anterior, em que a dona Aline esteve conosco, eu vou pedir a ela que possa nos explicar como começou a Igreja Luterana e quais são os preceitos da Igreja Luterana do Brasil. Muito bem, nós somos uma igreja cristã que acredita na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a Igreja Luterana surgiu a partir de Martinho Lutero, que era um padre, um monge católico, e na Alemanha, então, há 505 anos, começou a Reforma Protestante, que nós chamamos, e que foram alguns pontos em que Lutero acreditou que poderiam ser mudados na igreja, um acesso mais amplo e mais direto à palavra de Deus, à Bíblia. Ele traduziu a Bíblia de uma forma que as pessoas pudessem entender, compreender melhor. Ele também deixou um legado muito grande em outras áreas, como a educação, defendendo que as meninas também tivessem direito à educação, assim como os meninos, para que justamente as pessoas pudessem compreender a palavra de Deus por meio do estudo, e assim também em diversos outros movimentos, né, na economia, inclusive, ele sempre defendeu que as pessoas deveriam e louvavam a Deus por meio do seu trabalho, cobrando um preço justo pelo que faziam. Então, assim veio a reforma luterana, a reforma protestante, que foi difundida por todo o mundo, e aqui no Brasil, nós temos várias denominações, mas são duas principais igrejas luteranas, uma que veio da Alemanha, direto da Alemanha, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e a igreja que veio dos Estados Unidos, que é a igreja da qual eu faço parte, que é a IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E é mais ou menos isso, resumidamente, nós acreditamos então na Bíblia, palavra de Deus,
e temos também o livro de Concórdia, que traz esses aspectos que os luteranos acreditam, mas sempre fundamentados na Bíblia também. Muito bem. Dona Aline, quando nós falamos de reforma, que é uma expressão utilizada na teologia, eu gostaria de trazer ao alcance das pessoas que não são teólogos, que não são estudiosos, o que aconteceu, afinal, com Martinho Lutero para que ele fundasse. Claro, não foi a intenção dele, aquele que estuda um pouquinho, como eu aqui, muito distante do conhecimento da senhora, sabe que não era essa a intenção dele. Vamos falar um pouquinho desse movimento iniciado por Martinho Lutero e que conduziu à fundação da Igreja Luterana. Então, Lutero começou como uma crise existencial. Ele tinha muito medo da morte, ele tinha muito medo da condenação eterna. E era isso que, naquela época, as pessoas acabavam, pelo medo, né, dando suas indulgências, pagando pelo lugar no céu. E justamente quando Lutero começou a ter mais acesso à Bíblia, à palavra de Deus, ele viu que não era isso, não era assim. A fé vem a nós pelo Espírito Santo e nós ganhamos a vida eterna de graça, né? Por graça do nosso Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, e tudo isso está lá escrito na Bíblia e não precisa pagar por nada disso. Basta realmente ter, né, aceitar essa bênção, essa graça merecida de Deus aí, que vem por nós acreditamos como luteranos pelo batismo, inclusive nós temos o batizado de crianças, de bebês, por justamente termos essa convicção de que é o Espírito Santo que coloca a fé em nós, né? Nós não temos essa ação de merecer mais ou menos do que outra pessoa. E Lutero, então, quis mesmo espalhar isso para todas as pessoas. E como um estudioso, um professor universitário, então, ele começou a espalhar essas informações para as pessoas, bateu, né, pregou essas 95 teses que nós chamamos, que eram os pontos que ele sugeria que fossem mudados, melhorados na igreja, mas claro que naquela época, imagina, quem sabe até hoje também assim seria, a Igreja Católica acabou excomungando ele por não concordar com esses pontos, e um deles era, inclusive, que, né, ele acabou depois casando com uma ex-freira, a Catarina Fombora, e por isso na nossa igreja os pastores também casam, têm uma vida familiar, até mesmo para entender como é que funciona todo essa convivência, né? Estamos no programa Conviver, e a convivência em família realmente é um modelo muito importante para a gente também refletir depois na sociedade. Então, a gente sempre acredita que o pastor, ele primeiro precisa ter uma boa convivência na sua família, ser bom exemplo para a esposa e para os filhos, e aí sim também ser luz e guiar as ovelhas do seu rebanho na congregação. Mas é isso, tudo começou com Lutero, né, que foi o protestar, né, na questão, a reforma protestante que nós chamamos é de manifesto, né, manifestando essas questões que Lutero queria que fossem alteradas aí. Ou seja, ele foi muito corajoso, ele investiu contra o status religioso de sua época, sofreu seríssimas consequências e, não obstante, ele foi adiante. Dona Aline, eu gostaria que a senhora comentasse, a partir do seu conhecimento, como foi essa cisânia e como foi esse apoio do povo alemão a esse grito de revolta de Lutero, porque, em princípio, ele questionava e queria discutir de acordo com as normas religiosas, mas depois ele percebeu que deveria investir toda a força de vontade para fazer prevalecer o seu pensamento. Gostaria que a senhora comentasse um pouquinho como foi essa adesão à causa dele, se aconteceu de primeira hora, esse episódio, porque é uma figura que tem grande destaque na história teológica que nós temos a oportunidade de estudar. Sim, eu também não sou teóloga, né, mas como luterana, a gente diz desde berço e ouvindo essa história, né, desde pequena, e também sendo casada com o teólogo Tiago, a gente acaba escutando e estudando um pouco disso. E Lutero, inclusive, foi preso, né, ele foi escondido,
na verdade, fugindo da Igreja Católica. Então, um príncipe ajudou ele a ser escondido no mosteiro de um castelo, né? E assim, ali também ele trabalhou em diversos livros. Eu acho que justamente por ele ter tido esse tráfego, né? Esse trânsito na universidade, então as pessoas sabiam que quem estava falando não era qualquer pessoa, né? E quando ele sempre tinha aquele sonho de conhecer, né, a sede da Igreja Católica, e lá chegando, ele viu, então, ele se deparou com isso tudo, e eu creio que na época as pessoas também viam isso que acontecia, né? E só que não tinham essa coragem mesmo de se posicionar, de colocar a sua voz ao vento, e foi o que Lutero fez. E ali, quando as outras pessoas, tanto os estudantes quanto os outros professores ou outros eruditos religiosos também, se depararam com esse conteúdo que ele trouxe, essas informações, e ele tinha muito as conversas sobre a mesa também, com seus estudantes, com outras pessoas, amigos, e ali eles debatiam muito sobre religião, debatiam muito sobre outros assuntos. Então, com certeza, até o povo alemão até hoje gosta muito de uma boa conversa, um bom debate. Os programas de debate são bem amplos nas TVs alemãs, e Lutero fazia isso também lá no século XVI, e com certeza ele impactou muitas pessoas por conta disso, de ter se posicionado, ter tido essa coragem. E aí sim, também as pessoas humildes tendo acesso a essa informação, os camponeses também, né, eles se sentiram nesse direito de poder reivindicar os seus direitos, e claro que isso gerou também uma revolta. Lutero acabou que ficou muito triste também por conta dessa revolta dos camponeses, que gerou também mortes, desentendimentos, mas são coisas que o ser humano não consegue controlar também, né? Eu tenho plena convicção de que quando Lutero escreveu e tomou sua posição, ele não tinha em mente essa vontade de se rebelar. Pelo contrário, ele queria justamente espalhar essa verdade bíblica para dar a chance de todas as pessoas serem salvas por meio da fé em Cristo Jesus. Acredito até que foi essa proposta dele de conciliação, de reforma, de alteração, de reconsideração, é que deu força espiritual para que o movimento luterano fosse vencedor, fosse reconhecido. Dona Aline, nós estamos aqui no programa de hoje, que é uma gravação, e, portanto, eu tenho algumas perguntas que foram trazidas por aqueles que nos acompanham mais de perto, e esse nosso programa não tem a participação dos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio ou daqueles telespectadores da TV Mundo Maior. E eu quero, nesse instante, lembrar que ele vai ser exibido, este programa, às vésperas do Dia de Ação de Graças. Então, eu gostaria de perguntar à senhora, porque nós conhecemos o Dia de Ação de Graças, nós aqui em São Paulo, acredito que em outras partes do Brasil, principalmente por intermédio do cinema norte-americano. Aquelas reuniões bonitas, aquelas festas, o peru enfeitado, as preces feitas naquela mesa daquele banquete festivo. Mas nós queríamos saber, mais uma vez, se a senhora puder nos ajudar, o motivo dessa comemoração, a origem dessa comunicação e o objetivo de reunir toda a família em torno desse banquete que não é só espiritual, mas que é também culinário. Muito bem. O Dia de Ação de Graças realmente é um feriado que tem a mesma importância para os norte-americanos como Natal e Ano Novo, e é algo muito bonito, e eles conseguem se retratar de forma muito fidedigna nos filmes, realmente o que acontece na cultura norte-americana. Nós, até por sermos, né, de origem, a nossa igreja luterana ter vindo dos Estados Unidos, então a IELB também busca aqui no Brasil celebrar o Dia de Ação de Graças. Claro que Deus quer e nos pede que todos os dias nós demos graças e sejamos gratos e agradecidos, mas ter esse dia para agradecer especialmente a Deus pela vida, por tudo que nos dá, a família, realmente é muito importante. E a origem dessa data é muito interessante e muito bonita até mesmo. Eu dei uma boa pesquisada para a nossa conversa aí, a gente vai juntando as informações, e sabe que no site da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil,
eles trazem um ponto que em nenhum outro lugar eu tinha visto, que é o seguinte: lá em 1620, imigrantes vieram, então, da Inglaterra, chegando nos Estados Unidos, e tinham enfrentado uma série de problemas no barco, no navio, e praticamente metade deles faleceram nessa viagem chegando aos Estados Unidos. E ao chegarem ali na região de Massachusetts, por ali, eles foram tomando pé da situação, do seu espaço, e os índios acabaram ajudando eles a plantar milho, a utilizar as frutas, né, até os cranberries, que tem um molho de cranberry que é feito até hoje no Dia de Ação de Graças. Foram os índios que auxiliaram essas pessoas perdidas a conseguir implantar uma nova cultura, que era o milho, até então desconhecido por eles. E um ano depois, então, eles tiveram uma grande colheita, e agradecidos a Deus por essa colheita boa que deu, eles reuniram-se, então, junto com os índios, junto com as outras pessoas, para celebrar essa boa colheita, agradecer a Deus por essa fartura, e ali inicia-se, então, oficialmente, essa celebração do Dia de Ação de Graças, que depois, então, foi reconhecida por presidentes dos Estados Unidos como feriado, e tomou essa proporção que hoje é muito bonita, eu acho, de se ter realmente esse dia especial para agradecer. Muito bem, nós estamos conversando com Dona Aline Genkoller Albrecht, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E eu vou perguntar a ela nesse instante, perguntas que nós recebemos aqui. No Brasil, algumas datas comemorativas de outros países estão sendo praticadas, como, por exemplo, o Dia das Bruxas, Valentine's Day. A senhora acha que essa globalização dos credos religiosos, essa cultura religiosa, vai aos poucos tirando a identidade cultural e religiosa do povo brasileiro? Olha, interessante essa pergunta mesmo. E justamente para nós, né, luteranos, o Halloween, por exemplo, é no dia 31 de outubro, que é justamente o dia da Reforma Protestante, em que nós celebramos, bem pelo contrário dessa festa da morte, aí nós celebramos a vida em Cristo Jesus. Então, é até mesmo difícil competir, não vamos falar em competir, mas realmente acaba sendo isso, porque a mídia, as lojas acabam espalhando uma outra festa que para nós não tem nada a ver com o que nós celebramos nesse dia. E tem tantas outras aí que você falou também. Eu concordo que às vezes pode tirar um pouco dessa referência nacional que nós temos da nossa cultura, mas algumas eu acredito que até elas vêm a somar, agregar, como é o caso, por exemplo, do Dia de Ação de Graças, né? Eu fico triste em ver que um dia depois do Dia de Ação de Graças tem a Black Friday. E no Brasil, infelizmente, foi a parte da festa que mais foi difundida. Então, claro que tem todo esse apelo comercial, então para as lojas isso é muito mais vantajoso. Então, não se fala tanto do Dia de Ação de Graças, mas se fala do dia posterior, que é a Black Friday. Então, eu acho que, claro, um pouco essa globalização, ela muda o nosso jeito de encarar as datas festivas e até celebrar, mas também, voltando agora um pouco a buscar responder essa pergunta, é até uma reflexão que nós brasileiros precisamos fazer de valorizar ainda mais o que nós temos como cultura, também religiosa, e eu acho que buscar, então, aprender com esses outros países que têm, sim, isso muito forte, essa parte das tradições, e que nós também aqui no Brasil sigamos persistindo nisso nas nossas datas locais, com certeza. A senhora falou da morte, e eu aproveito para perguntar aqui. Na igreja luterana, o que acontece com a alma depois da morte do corpo físico, dona Aline? Então, nós acreditamos na ressurreição dos mortos, né? Então, cremos que Jesus, ao morrer, nos deu essa garantia da vida eterna. Então, nós descansamos e no dia do juízo final seremos todos ressuscitados para morar com Deus, aqueles que assim creem em Jesus no céu, para essa vida eterna e maravilhosa.
Muito bem. Tem uma questão aqui, nós recebemos, como eu disse, no círculo onde nós nos encontramos, anunciamos que estaríamos com a senhora, e chegaram algumas perguntas aqui. Aproveito nesse instante para colocar o meu e-mail, por favor, Afonso Moreira Júnior, por extenso, @gmail.com. Mandem sugestões, quem gostariam de ver aqui no nosso programa, que perguntas, que questões gostariam de ver respondidas. Vamos aqui aproveitar esse espaço da Fundação Espírita André Luiz para conhecer melhor as outras religiões. Bom, então chegou uma pergunta delicada, mas que é uma pergunta respeitosa e que precisa aqui da sua avaliação, da sua consideração. Dona Aline, existe o casamento na Igreja Luterana entre pessoas do mesmo sexo? Não, nós, na Igreja Luterana, na IELB, acreditamos que o casamento é entre homem e mulher, assim como Deus criou, né, Adão e Eva também. O homem não podia viver sozinho, para isso Eva chegou ao mundo aí para trazer alegria e companheirismo, né, para os dois contemplarem essa vida aí juntos, e assim nós cremos que também é a família, né, a família cristã, a família que inicia pelo casamento, que é a bênção de Deus. Então, na Igreja Luterana, nós, na IELB, claro que nós respeitamos todas as pessoas e as decisões que elas tomam a respeito de sua vida pessoal, sua vida amorosa, mas a instituição, né, o casamento em si, que é essa bênção matrimonial, ela é dada ao homem e à mulher quando decidem se casar. Aproveitando que nós estamos falando do homem e da mulher, qual é o papel da mulher, Dona Aline, na Igreja Luterana? Ela tem, digamos assim, as mesmas atribuições do homem, do religioso? Ela se inicia também seguindo as mesmas orientações? Nós temos, eu inclusive tive essa oportunidade, a qual sou muito grata, de ter integrado a diretoria nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil por 8 anos. Então, nessa área da liderança, sim, nós exercemos esse papel muito importante e muito ativo de também ser sal e luz com os nossos dons e vocações nessa parte de liderança. Temos as mulheres que são presidentes das congregações, dos grupos de jovens, a Liga de Servas, que nós chamamos, que é o grupo de mulheres que trabalham ativamente em todo o país, auxiliam na construção de templos, auxiliam estudantes para o seminário, auxiliam crianças e jovens em ações sociais também. São fantásticas as mulheres nesse grupo em que elas têm, né, se reúnem de forma organizada. Na IELB, o que nós não temos é o Ministério Feminino. Nesse ponto, nós então acreditamos que essa parte da vocação pastoral, do ministério pastoral, isso então foi dado aos homens, e eles é que exercem então esse papel de pastor, tendo, claro, as mulheres sempre junto, atuando, né, junto também, como eu disse, na liderança, como diaconisas também, em que elas também auxiliam em diversas áreas do culto, e também como professoras de escola dominical, dando aula para as crianças, ensinando suas crianças também em casa, né? A gente acredita que as mulheres têm esse papel fundamental de passar as informações, as histórias bíblicas, o conhecimento bíblico, a fé para as crianças, para os filhos, e isso as mulheres, então, atuam fortemente na nossa igreja, com certeza. Dona Aline, qual a posição da Igreja Luterana sobre a ideologia de gênero pregada nas escolas brasileiras? Então, esse é um assunto delicado e nós, eu digo por mim como mãe de 2 meninos, né, 2 crianças que são novas, estão agora indo para essa questão de ir para as escolas, e nós como pais temos sim sempre essa preocupação de escolher o lugar
que passe aquilo que nós acreditamos, aquela visão que nós temos do mundo. E eu agora, então, falando mais nessa posição de uma mãe cristã luterana, eu fico preocupada quando nós vemos escolas ou governos querendo trazer informações a mais, que, ao meu ver, seria no âmbito da família passar essas informações para essas crianças, para esses jovens, porque acaba que, dependendo do que seja, e essa questão da ideologia de gênero também engloba isso, acaba passando uma visão que não é a que nós temos do mundo, ou que nós temos do que seria a forma ideal, e aí acaba gerando esse conflito, e então eu sou contra, né, que as escolas ensinem essa parte da ideologia de gênero e que deixem isso para suas famílias, para que tenham esse diálogo e possam instruir os seus filhos nessa área. A senhora é mãe, eu sou avô, sou pai, sou avô. Nós estamos vivendo realmente momentos muito difíceis. Eu aproveito para perguntar para a senhora, como é que a igreja luterana vê a questão do mal? É uma pergunta metafísica. E a dependência moral, a decadência, quis dizer a decadência moral e espiritual do ser humano que nós estamos vendo aí apregoada na mídia, nos meios de comunicação. Claro que existe muita coisa boa com essa oportunidade que nós estamos tendo com a senhora. Mas como é que a senhora vê essa decadência? E o que a igreja pode fazer ou está fazendo a respeito disso? Desde a queda em pecado, né, quando Adão e Eva então pecaram e o pecado entrou no mundo aí, que se tem esse mal, né? A gente acredita sim que o diabo ele exerce essa influência no ser humano, no mundo, ele está aí e nos tenta constantemente, sim, mas nós temos sempre essa esperança, né, de que Jesus está conosco, ele é muito mais forte do que qualquer uma desses problemas ou desse mal que existe aí no mundo, e eu até brinco que os meus filhos, o meu pequeno agora está com medo dos monstros quando ele vai dormir, e aí eu sempre digo, né, Jesus vence os monstros, ele mata os monstros, e assim os monstros que nós temos no nosso coração, os nossos medos, entregando nossa vida e nosso caminho a Jesus, a gente não precisa ter medo desses monstros que aparecem, né? E aí foi engraçado até que o Teodoro, esse mais novo de 3 anos, ele disse, mas Jesus foi crucificado, ele não vai ser crucificado de novo? Com esse receio, né? Eu disse, não, ele foi crucificado uma vez, mas ele ressuscitou e vive para sempre, está sempre aí ligado e nos ajudando a vencer o mal. E então é assim, a Bíblia fala que a gente passa por aflições aqui, o mundo vai ficar e já estamos vendo cada vez mais complicado, né? Mães brigando com filhos, pais, e infelizmente nesse meio que a gente vive, mas não podemos perder essa fé e essa esperança de que dias melhores nós teremos aqui, tomara, claro, por meio da nossa ação também, o Espírito Santo espera que a gente também haja e seja luz e faça diferença na vida das pessoas, mas com certeza no céu, onde a gente não vai ter pranto, não vai ter dor, vai ser tudo perfeito. Peço licença à nossa entrevistada para fazer um registro, um agradecimento na produção do nosso programa, Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, nosso companheiro Alex Monteiro, aqui do Bom Retiro, São Paulo, Bruna Paz, sempre aí confiante, na divulgação, nossa querida Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos competente Jefferson Carvalho e na edição caprichada Edi Pontes. O nosso muito obrigado, que a equipe continue unida em torno desse nosso ideal interreligioso. Dona Aline Coller, quais os desafios que a Igreja Luterana brasileira espera enfrentar nos próximos anos? Olha, desafios, acho que a gente espera não enfrentar nenhum, né? A vontade seria essa, né? Mas a gente sabe que estando no mundo aí sempre tem os seus desafios, as suas batalhas. Eu creio que essa questão aí do governo, né? Nós aqui no Brasil temos então nesse horizonte aí também com as eleições que ocorreram nesse ano,
como que isso vai se estruturar, mas como igreja eu também creio que a gente segue fazendo o nosso papel sempre importante de proclamar e divulgar, né, a palavra de Deus e o amor de Jesus para as pessoas, então isso não muda. E o desafio é esse, eu acho que de manter as famílias unidas, manter as crianças no caminho, porque assim está na Bíblia, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for mais velho não se desviará dele. Então, o desafio continua sendo esse. O ID, que Jesus nos pede, né? Que a gente vá por todos os lugares pregando o evangelho, falando da salvação para as pessoas. Então, é isso aí. Muito bem. Mais uma questão aqui, dona Aline. Como é que a senhora vê o problema do materialismo dialético que está sendo pregado nas instituições de ensino para os nossos jovens? A falta de crença no divino e do diálogo multirreligioso nas escolas pode estar desconstruindo o ser humano? Olha, claro que sim, influencia, tanto nas escolas, nas universidades também. Eu que passei, né, numa universidade federal em Santa Catarina, de jornalismo, eu vi, isso tem sim muitos professores que acabam tendo influência no pensamento, na formação dos jovens, mas eu creio que se nós como igreja, e agora eu falo de todas as igrejas, as religiões aí, a gente também acaba falhando quando nós deixamos nossos pequenos e nossos jovens sem explicação. Às vezes eles têm dúvidas, eles têm questionamentos e nós acabamos deixando eles à mercê e sem resposta. Então eu acredito que é fundamental esse papel, tanto da igreja, e aí sim também municiando os pais, né? Como eu já falei aqui, mas eu friso muito isso porque eu vejo isso na minha casa. Como é importante quando a fé, quando os assuntos polêmicos, até mesmo com os nossos filhos crianças, né, pequenos, como é importante que nós abordemos esses assuntos, que o pai e a mãe falem, que escutem os seus filhos e que estejam presentes junto com os seus filhos, porque também algo, e agora eu lembrei, né, o questionamento anterior foi dos desafios, eu vejo que as redes sociais, a internet, são um grande desafio dessa geração. E por quê? Porque o conhecimento, vasto conhecimento, mas em diversos níveis e em diversos caminhos, ele está aberto para as pessoas. E as crianças, muitas crianças estão soltas também, tendo acesso a essas informações que às vezes nem são para a sua idade. Então é muito importante que os pais, os responsáveis, estejam junto com suas crianças, com seus jovens, monitorando o que eles fazem também nas redes sociais. Eu sei que é difícil, mas é muito importante porque depois sim, aí sim, quando eles escolhem e seguem o seu caminho, fica mais difícil de a gente conseguir colocar no coração deles de novo essa fé, a chama da fé e dos ensinamentos, dos valores. Então, isso é muito sério. Nós precisamos sim ter essas rédeas, no bom sentido, firmes e o coração aberto, a empatia com os nossos queridos, para que eles tenham essa confiança de falar sobre todos os assuntos e de ter esse respeito para receber o ensinamento também. A senhora como mãe, como religiosa, como esposa dedicada, profissional aí, que atua em várias frentes, como é que fica essa questão do celular na mão das crianças? Na prática, qual é o procedimento que a senhora se utiliza na sua casa, no seu lar? A senhora tem alguma receita para que a gente possa orientar melhor as nossas crianças em relação ao celular? Porque a gente não vai dar o celular. De repente ela está com o celular do pai, da mãe, do avô, de algum amigo ou alguma coleguinha adolescente, e aí a coisa fica difícil. O que a senhora recomenda aí a partir da sua própria experiência, dona Aline? Receita, seria bom se a gente tivesse uma receita pronta aí, mas eu acho que essa receita está sendo criada com a experiência das famílias e das pessoas. Aqui em casa, como o Rafael tem 6 anos, é um avião. Ele aprendeu durante a pandemia, inclusive ele aprendeu sozinho a ler e escrever, porque estava aqui, né? Estava em casa conosco, e então ele está agora no ensino fundamental, mas já chegou na escola sabendo
ler e escrever. Então, tem o seu lado bom, sim, porque ele acabou escolhendo, né? A gente também monitorou e orientou ele a ocupar esse tempo em jogos, em didáticos, tem muito conteúdo bom, inclusive um curso de inglês que ele está fazendo ali com metas, então isso ocupa o tempo e também tem muita produção boa que ajuda, assim, intelectualmente. Mas eles têm sempre o Teodoro, por exemplo, que tem 3 anos, para ele ainda é mais, né, menos tempo que ele tem de tela, e é um dia sim, um dia não, que eles têm aqui em casa. Eu sei que tem gente que ainda controla mais esse tempo, nós aqui instituímos isso, tem funcionado, e é 1 hora, 1 hora e meia por dia, a gente tem que segurar, tem que controlar, porque senão realmente não tem limite, né? E aí fica o alerta para os adultos também, porque de nada adianta a gente monitorar o que as crianças estão vendo, regular o tempo das crianças, se quando eles também querem conversar conosco, querem a nossa atenção, um tempo de qualidade, nós também não largamos o celular. Nós também só estamos conectados de olho na tela. E eu tenho até uma história para contar, Afonso, que me marcou muito. Teve um dia que o meu filho mais novo teve uma queda, estava chorando e o meu mais velho estava no celular. E eu disse, Rafael, ajuda o seu irmão. Eu disse, Rafael, ajuda o Teodoro. As pessoas são mais importantes que a tela. Eu falei isso para ele. E teve um dia que ele me chamou e eu estava lá conectada, não olhei para ele logo, e ele disse, mamãe, as pessoas são mais importantes que a tela. Mas que maravilha! A senhora deve ter ficado cheia de alegria, claro. Ele aprendeu a Sim. lição. Graças a E eu Deus. aprendi também. Isso me marcou na mente e no coração, que tanto que eu tento controlar ao máximo isso, porque justamente eles aprendem o que a gente ensina e o que eles vivenciam também. A senhora sabe, olha, para seu consolo, dia desses, a minha netinha, eu adverti a minha netinha com um pouco mais de severidade, sem chinelo nem nada, mas um pouco mais severa. Ela me olhou, 6 anos de idade, disse: Vô, você é espírita, não pode falar assim comigo. Ai, meu Viu Deus. só? Que amor. Nós estamos conversando com Dona Aline Koller, da Igreja Luterana Evangélica do Brasil. Uma questão assim que é importante colocar, porque várias pessoas pediram que a gente tocasse nesse assunto. O Brasil está vivendo uma efervescência política, à parte os partidarismos, as preferências. Como é que a Igreja Luterana se conduz sob o aspecto político? Existe uma participação política da Igreja Evangélica Luterana do Brasil nesse momento que nós estamos vivendo, Aline? Esse é um assunto também delicado, mas é muito importante. Nós, luteranos, acreditamos, então, na separação entre igreja e Estado. Defendemos, sim, esse Estado laico, em que as religiões têm a sua liberdade de culto, de expressão, de professar a sua fé, o que está, no nosso caso, né, escrito na palavra de Deus, e não temos essa questão de política na igreja, tanto que não defendemos oficialmente, né, nenhum candidato, e inclusive aconselha-se aos pastores que não façam política partidária. Por exemplo, até o meu marido, o Tiago, que é pastor formado na Igreja Luterana, ele decidiu então ser sal e luz na vida pública, isso lá em 2018, e se licenciou do ministério para poder concorrer a deputado estadual, depois concorreu a vereador e agora novamente concorreu, mas ele era então suplente de vereador, e como um vereador foi eleito, ele acabou entrando na vaga dessa suplência, e ano que vem ele vai assumir como vereador aqui em Porto Alegre, porque sim, a igreja incentiva que seus membros participem da vida pública.
ocupando cargos de liderança. Inclusive, nós temos um irmão nosso luterano, que é meu amigo desde a época da juventude, que é o deputado federal Marcel Van Hatten, um cara fantástico, muito, muito querido por mim, e que exerce, sim, o seu papel como deputado federal, e agora, então, até o meu marido também, como eu falei, né, que vai ser o vereador, mas nós não dentro da igreja, não fazemos essa política dentro dos templos, no culto, os pastores também não devem se pronunciar por um partido A ou B, isso sempre é muito falado, mas, repito, nós precisamos, sim, como pessoas com valores e com fé, ser sal e luz também na vida pública, então fica esse incentivo para que as pessoas participem ativamente da vida política. Muito bem. Essa é a recomendação no Espiritismo também, dona Aline. Que cada um tem a sua militância, mas que não vamos usar a tribuna, não vamos usar o centro espírita, a igreja, para pregação partidária. Nós vamos chegando ao final aqui da nossa entrevista com dona Aline Koller, representando a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, agradecendo a ela de coração, em nome da Fundação Espírita André Luiz, a presença dela sempre carinhosa para conosco. E eu vou deixar esses minutos finais para que ela se dirija às mães, os pais de todo o Brasil, a nossa família brasileira, nesse diálogo interreligioso, com a sua palavra de reconforto espiritual. Muito bem, agradeço novamente ao Afonso pelo convite, por ser sempre essa pessoa tão querida, que faz perguntas um tanto polêmicas e às vezes difíceis de responder, mas com um jeitinho tão especial que a gente fica tranquilo em responder. E eu acho que é bacana, assim, a gente poder compartilhar um pouco da nossa fé, da nossa visão de mundo, conhecermos uns aos outros e, assim, ter essa convivência mais harmoniosa que é tão importante no nosso dia a dia, com todas as pessoas. E, assim, também o meu incentivo para que você, se é mãe, pai, lembre-se sempre de ter essa convivência em paz, com muito amor, à luz da palavra de Deus, que é o melhor guia que pode ter, que nós podemos ter aqui nesse mundo para conduzir a nossa vida de fé, a nossa vida em qualquer âmbito e também nas nossas famílias. E já que estamos aí perto do Dia de Ação de Graças, eu lembro com saudades dos cultos em que eu frequentava lá em Santo Ângelo, minha terra natal. Nós temos o dia que é o dia da colheita, que para nós é o dia de ação de graças também, em junho, julho, e os nossos templos, o altar fica cheio de frutas e de legumes e de produção agrícola das pessoas que produzem, e os meus avós, que eram padeiros, então sempre levavam um pão muito grande que eles produziam e levavam até o altar para agradecer a Deus pela vida que eles tinham, pela família e também pela oportunidade de trabalhar como padeiros, e era assim que eles serviam a Deus também. Meu saudoso vô, que já faleceu, e minha avó Júlia, o vô Amande, que já faleceu, a avó Júlia, que está acamada, mas que tem um espaço muito especial no meu coração. E assim é que vocês também deixem esse legado de boas lembranças e de uma vida de fé nas suas famílias, para que seus netos lembrem de você com carinho, para que seus filhos lembrem de você com carinho e para que você também tenha paz no coração, sabendo que você fez a diferença e, claro, peça para isso, ajuda do Espírito Santo. Muito obrigada, Afonso. Gratidão, realmente, meu coração está muito grato por essa conversa novamente com vocês. O programa Conviver vai ficando por aqui. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Feliz Dia de Ação de Graças para todos. Você acompanhou Programa Conviver.